Se sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, os versos de 2 a 4. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, os versos de 2 a 4. Pela manhã nós faremos duas leituras, a primeira no Antigo Testamento, no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, e a segunda leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos de 1 a 7. Tanto você que está em casa, quanto você que nos acompanha aqui presencialmente, você pode aproveitar também a projeção desse texto e acompanhar pela nossa projeção a leitura desse texto. Nós estamos vendo, nesses domingos que precedem o Natal, as profecias messiânicas. E hoje eu queria ver com os irmãos e irmãs a profecia do profeta Miqueias, nesse texto do capítulo 5, de 2 a 4. Antes de nós orarmos, antes de nós lermos a palavra de Deus, hoje é o que nós denominamos o primeiro domingo do Advento, que são 4. 4 domingos que nós nos preparamos na nossa liturgia reformada, nós nos preparamos para o Natal. 4 domingos que antecedem ao Natal. Esse é o primeiro dos 4. E como é um culto de preparo, de anúncio, que antecede o Natal, que nós comemoramos o nascimento do Salvador, isso requer de nós um preparo. Eu queria, antes de fazer a minha prédica, que não vai ser demorada, vai ser rápida, eu queria convidar você à oração. Eu queria convidar você a orar com a sua família, você que está aqui conosco no templo, se você estiver com a sua família aí, vamos orar, vamos ter oração de família. Agora, você que está em casa, quem sabe você possa ir na sala, reunir a sua família e temos um tempo de oração, quem sabe nos colocando humildemente diante do Senhor, especialmente nesses tempos de tanta agitação, tanta perturbação, tantas idas e vindas, tantas falas tão descabidas. Nós, como povo de Deus, somos chamados a nos preparar para celebrar o Natal do Senhor. E como povo de Deus, nós devemos fazer isto a partir da revelação bíblica. E que as nossas comemorações de Natal, de fato, sejam bíblicas, sejam cristãs, que o sentido verdadeiro do Natal esteja presente em nós, em nosso lar, na vida da família, nas nossas comemorações natalinas. Eu quero convidar você a orar por isso, a invocar a bênção de Deus por isso, o poder do Espírito Santo sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua família, porque nesses tempos tão facilmente as pessoas esquecem-se do verdadeiro Natal. E eu quero então convidar você agora a orar, invocando a bênção, a direção do Senhor nesse período que antecede o Natal, para que você, de fato, expresse através das suas comemorações de Natal o verdadeiro sentido do Natal na sua família, para o seu coração, para a sua mente. Vamos ter um tempo de oração em família e depois de alguns instantes de oração aí em família, o reverendo Ricardo Kassab então fará uma oração de intercessão, de clamor ao Senhor pela igreja. Oremos alguns instantes em família. Santo Deus,
Como nós precisamos do Senhor, Pai. Como nós precisamos que o Teu Espírito Santo visite os nossos lares, sarando, curando, estreitando laços, nos ajudando a tratar uns aos outros como o Senhor nos trata. Derrama amor, Pai, dos nossos corações, para que no momento de ira, para que no momento de tristeza, os desafios relacionais, nós possamos agir como Jesus agia. E assim, Deus, faz-nos cada vez mais próximos uns aos outros, famílias unidas e que, portanto, assim mais fortes possam vencer os dardos do maligno, que tanto insiste em nos destruir. Santo Deus, nós precisamos de Ti. Nós contamos contigo, Pai, nos ajudando a ser mais crentes. E assim, Deus, na união das famílias também, uma igreja cada vez mais forte. Pai querido, nós Te adoramos e sabemos que o Senhor, de fato, quando uniu os casais, sendo o cordão, a terceira dobra, o Senhor nos agraciou com a certeza de que sempre estaria presente e nos ajudaria, portanto, a vencer todos os desafios. Há pais aqui, Deus, com o coração apertado, há mães com o coração apertado, há filhos, Deus, que precisam tomar decisões. Visita-os, Deus, com Teu Espírito Santo. Visita-os, Deus, com a Tua instrução, sabedoria, para que todas as decisões desses lares, Deus, sejam pautadas pela palavra do Senhor. Faz-nos, Deus, pais mais crentes, cabeças do lar mais conectadas ao Senhor e, portanto, conduzindo aqueles que o Senhor colocou sobre a nossa tutela de forma cada vez mais assertiva. Mulheres virtuosas, Deus, que o Senhor faça as mulheres dessa igreja cada vez mais parecidas com aquilo que a Tua palavra pressupõe como conduta correta, Deus. Faz filhos, Deus, dessa igreja mais submissos aos seus pais e que os pais não irritem aos seus filhos. Enfim, Deus, faz-nos famílias mais parecidas com o que a Tua palavra um dia nos instruiu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler o profeta Miqueias no capítulo 5, os versos de 2 a 4. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará ao tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel e se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. E também vamos ler no Novo Testamento o Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos de 1 a 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu gosto de presépios de Natal. Também gosto de árvores de Natal, mas gosto mais dos presépios. Aliás, fui surpreendido essa semana quando subi no pavimento onde nossas crianças têm aula da escola dominical, e na entrada do pavimento ali tem um presépio preparado pelas professoras da escola dominical, presépio de Natal. Muito modesto, mas é muito bonito. Porque no presépio nós temos figuras, nós temos imagens, nós temos uma representação daquele dia tão lindo, tão especial, tão bucólico, não é? Em que nós temos os animais, nós temos o coxo, nós temos um casal e nós temos um bebê no centro do presépio. Rodeado, cercado de criaturas, o Criador bebê ali está, entre nós homens. Miqueias, o profeta, o seu nome significa quem como o Senhor. Esse é o significado do nome Miqueias. Quem como o Senhor? Miqueias nasceu em Moraste, cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Essa região é uma região de conflitos e sofrimentos, porque é uma região de camponeses. E esses camponeses foram vítimas de grandes proprietários de terra e também do exército de Israel. Moraste estava localizada na região agrícola mais fértil e produtiva de Judá. Nessa área havia numerosa criação de ovelhas e grande produção de trigo e cevada. Por isso, os conflitos e a grilagem de terras ali eram muito frequentes. E também, claro, o sofrimento dos pequenos agricultores. E então, nesta realidade social, Miqueias emerge, surge como um profeta que vai fazer denúncias contra as injustiças que ele vê. E como boca de Deus, ele denuncia essas injustiças como boca de Deus no seu tempo. Mas ele também aponta para algo maior do que o seu próprio tempo. Ele é boca do Senhor. Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías, ele também é contemporâneo de Jeremias. Ele proclama a palavra de Deus em um tempo de grande dificuldade para a Palestina, especialmente para Israel, e depois também para Judá, porque a Síria varreu a região do norte, depois a Babilônia veio na região do sul e desterrou toda aquela gente. Ele exerceu seu ministério entre 3 importantes reis de Judá, Joatão, Acás e Ezequias. Miqueias atuou principalmente entre os anos 725 a 701 anos antes de Cristo, na região sul. E a cidade que ele coloca aqui como Belém Efrata, Belém significa casa do pão, e Efrata significa lugar frutífero. Pense você nesses nomes tão expressivos nesta profecia. Quem como o Senhor é o nome do profeta. Casa do pão é o nome da cidade. Efrata, lugar frutífero. Embora na região, naqueles momentos históricos, aquela região estava devastada, conflituosa, mas é significativo esses nomes. E o que significa Efrata? Efrata é o nome alternativo que a Bíblia registra para a cidade de Belém de Judá. Efrateu geralmente é a designação de alguém natural da região de Efrata. Efrata também era o nome da esposa de Calebe, a mãe de Ur, está lá em 1 Crônicas, capítulo 2. E, de fato, há uma certa discussão quanto ao significado dessa palavra Efrata, mas muitos estudiosos sugerem que, na verdade, Efrata é o antigo nome de Belém de Judá. Os textos bíblicos indicam que esse nome era uma designação equivalente para Belém. Gênesis 35 vai dizer alguma coisa sobre isso. E há algumas referências que parecem fazer uma leve distinção entre Efrata e Belém, mantendo uma associação direta entre uma e outra. Por exemplo, o livro de Ruth
Ruth, capítulo 4, versículo 11, diz assim: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faza-te nome afamado em Belém. Vocês sabem que Ruth foi tomada por Boaz. Boaz está na genealogia de Jesus. Essa região é muito rica em termos de manifestação histórica da descendência de Jesus. A profecia de Miqueias associa, ela faz uma composição desses dois nomes, Belém e Efrata, para falar do nascimento de Jesus. Nessa passagem, Belém e Efrata é identificado como o lugar pequeno e sem expressão. Veja como ele vai referir-se a este texto, a esta cidade. Ele vai dizer: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Ou seja, ele fala de um lugar minúsculo, muito insignificante diante das outras regiões e cidades da Judéia e como um todo. E ele fala que esse texto, algumas referências que parecem fazer uma distinção. E aqui, alguns estudiosos também sugerem que talvez Efrata fosse o nome de distrito maior em que se localizava Belém, ou seja, talvez fosse uma região maior e Belém estivesse ali localizada naquela região. Mas, de fato, o que importa é que quando ele faz essa referência a Belém Efrata, ele está dizendo de um lugar histórico na revelação bíblica. Aliás, meus irmãos, vocês sabem que a revelação de Deus, a revelação bíblica, ela revela a Deus progressivamente, não é? Entendem isso, não é? Nós temos, por exemplo, os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? O Antigo Testamento revela-nos Deus através do pacto das obras, não é? Nós temos na criação, nós temos na figura de Noé, na figura de Abraão, na figura de Moisés, na figura de Davi. Nós temos momentos específicos em que Deus vai se revelando ao seu povo e vai ampliando a sua revelação bíblica, histórica, nesse pacto que é chamado Pacto das Obras, que é o Antigo Testamento. Há uma relação progressiva. Em Gênesis nós temos a criação. A criação revela o poder, a glória de Deus, os poderosos feitos de Deus, do caos traz vida. Nós temos a figura humana, que representa a presença de Deus governando o mundo. Nós temos em Noé, Deus reconstruindo com seu poder, aniquilando o mal. Esse chamado Pacto das Obras tem a ver com um pacto em que Deus requer que o povo o obedeça. É obras porque implica em obediência. O pacto das obras. Então, nós temos, por exemplo, na revelação de Deus a Moisés, o pacto em que Deus nos dá os mandamentos, nos dá a lei, que a lei de mosaica, ela representa o caráter de Deus, o caráter moral de Deus. Os atributos invisíveis de Deus estão ali expostos, depois serão melhores apresentados na revelação bíblica, especialmente em Salmos. Nós vamos ver muito o caráter de Deus sendo apresentado na revelação bíblica, especialmente no Antigo Testamento. Em Abraão nós temos Deus chamando um povo para trabalhar exclusivamente com o povo, para ter em vista todas as nações. Ou seja, quando nós pensamos na revelação de Deus, nós temos que pensar nesses dois pactos. O Antigo Testamento, que revela o pacto das obras e vai progressivamente apresentando, manifestando a presença de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus. A Trindade está presente, mas não tão claramente no Antigo Testamento. Mas quando nós temos no Novo Testamento, nós temos o pacto da graça, em que é uma revelação especial, em que nós temos a presença de Cristo, que é a exata expressão de Deus,
é Deus descendo à terra. Então, tudo que nós temos no Antigo Testamento, no Pacto das Obras, ele aponta, ele anuncia, ele aponta para o Pacto da Graça, que é a revelação em Jesus Cristo. É importante que nós façamos esse quadro quando nós vamos para o texto bíblico, porque quando ele está falando aqui de Belém, ele está falando de uma longa história que Deus vai consolidando naquela região. E é onde Jesus vai nascer. E esta profecia de Miqueias, ela é extraordinária, porque ela concorda com Jeremias, ela concorda com Isaías, que vai apontando, vai como que luzeiros no Antigo Testamento, lá 600 anos antes do nascimento de Jesus, vai como que direcionando a mente e o coração do povo para algo maior que Deus há de fazer na sua revelação. Essa região em que é chamada terra frutífera ou casa do pão, predita pelo profeta que diz: quem como o Senhor, anuncia o pão que desceu do céu. Vocês sabem que Davi, como filho de Jessé, nasceu em Davi. E como filho de Jessé, ele nasceu como pastor. E também em Belém ele foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. E agora esse homem está dizendo que nessa região a grávida haverá de dar à luz aquele que governará o povo de Deus. Eu queria rapidamente falar sobre duas lições que eu vejo nesta profecia de Miqueias, olhando para o cumprimento bíblico que está aqui em Lucas capítulo 2, registrado o nascimento de Jesus. A primeira tem a ver com a fidelidade de Deus para com a sua palavra. A fidelidade de Deus para com a sua palavra. Olhemos para o casal José e Maria, a improvável gestação de Maria. Esse casal que, enamorados, propostos em casamentos, recebe a notícia da gravidez de Maria, não sendo o filho de José. E a palavra de Deus vem ao casal, e eles então vão acolher essa manifestação de Deus. Vocês sabem que no Antigo Testamento há mais de 300 profecias registradas no Antigo Testamento, que foram cumpridas e estão registradas no Novo Testamento. A revelação bíblica nos aponta um Deus que promete, um Deus que anuncia, um Deus que fala, um Deus que está sempre dizendo e repetindo a mesma coisa. E todas as vezes que ele fala da palavra de Deus, da vinda do Messias, mais de 300 vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento elas são cumpridas todas e cada uma delas, porque Deus é fiel em cumprir cada uma das suas palavras que ele pronuncia, porque ele é o Deus zeloso pelo seu próprio nome. Ele é o Deus que fala, ele é o Deus que age, ele é o Deus que faz, ele é o Deus que executa. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, quando nós pensamos no Natal, nós precisamos considerar essas profecias do Antigo Testamento e olhar com alegria o Natal de Jesus Cristo. Se você quiser, eu posso mandar para você. Nós temos um texto que estão todas registradas, de Gênesis a Malaquias, mais de 300 profecias e com endereço para o Novo Testamento em que elas se cumpriram. Estão lá, para você poder vislumbrar a fidelidade de Deus que está registrada no Antigo Testamento e que foi cumprida e está registrada no Novo Testamento. E todas essas profecias falam acerca de Jesus, o nosso Salvador. O recenseamento de César Augusto, historicamente comprovado. A descendência de José, da família de Davi. Eles vão fazer uma
caminhada de 150 quilômetros para saírem da região da Galileia, de Nazaré da Galileia, e vão percorrer descendo para Belém de Judá, 150 quilômetros, provavelmente no lombo de um mulo, para atender um decreto do imperador César Augusto, mas sobretudo para atenderem a palavra fiel de Deus que se cumpre na vida daquela família e na vida do povo de Deus. Jesus nasceu. E a preservação daquela cidade, se vocês lerem sobre aquela cidade hoje, como ela está, uma região conflituosa, está toda murada, que é hoje um dos lugares mais visitados do mundo inteiro. Muitas pessoas estão lá visitando cotidianamente aquela região, porque lá marcou a chegada do nosso Salvador. Uma região de conflito, uma região árida, porque lá Deus visitou o povo. Gosto muito de pensar no que Paulo fala em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Essa expressão de Paulo, plenitude dos tempos, está dizendo, vindo não fora do tempo, não antes do tempo e nem depois do tempo, vindo no tempo cheio, no tempo exato, quando o copo preencheu, quando o diapasão de Deus tocou a nota final, quando a cápsula do tempo chegou e zerou, naquele momento exato, no tempo certo, no tempo cheio de Deus, no kairós de Deus, na plenitude do tempo que Deus determinou, Ele nasceu. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Deus cumpre a sua promessa, a sua palavra, no tempo cheio que Ele determinou para Ele próprio. Não no nosso cronos, não no nosso tempo, não na nossa vontade, não nos nossos propósitos, mas segundo o propósito de Deus, segundo o tempo de Deus, na hora certa de Deus, Ele cumpre os seus desígnios e os seus propósitos. Nós precisamos sempre nos lembrar disto, porque o Natal nos aponta para uma vontade diretiva e executiva de Deus na história, e na vida do seu povo, e na sua vida, e na sua família. E a segunda lição que eu tenho nesse texto são as circunstâncias do nascimento de Jesus. Você há de convir comigo de que naqueles tempos, colocar a esposa em cima do lombo de um mulo para andar 150 quilômetros, sacolejando uma grávida, numa região montanhosa, cheia de pedras, entre subidas e descidas, às vezes andando horas e horas sem poder descansar, sem ter um lugar para fugir do calor, do sol, do desconforto, dormindo muitas vezes ao relento, comendo poucos ingredientes para sustentar a gravidez, passando por muitos riscos da estrada, muitos perigos de assaltantes, muitos problemas com animais, porque caminharam em lugares desérticos. Pensem vocês no desconforto que foi para José e Maria a circunstância do nascimento do Salvador. Deus moveu uma família, deslocou essa mulher grávida. Para quem olha para esse texto, olha, que lugar, que horário mais inoportuno para fazer um recenseamento, que viagem mais inoportuna nesse momento da gravidez dessa menina, uma jovem menina. Quando a gente chega e olha para Belém, quem era Belém? Uma minúscula cidade, apinhada de gente, cheinha de gente, muita gente foi para lá, a cidade estava empolvorosa, não havia lugar para a família, não havia lugar para acolher, todos parece que chegaram antes, e a cidade não estava preparada para a chegada de Jesus, o nosso Salvador, o pão que desceu do céu. A cidade não esperou, a cidade não estava preparada para o nascimento de Jesus. Mas, quando nós vamos ver na revelação bíblica, o céu estava pronto. O céu estava pronto.
quando nós olhamos o coro dos anjos dizendo glórias a Deus das maiores alturas e paz aos homens a quem Ele quer bem, porque hoje vos nasceu na cidade de Belém Cristo Salvador. Os anjos estavam celebrando no céu a chegada do pão do céu que beijou a terra. Oh meu irmão, oh minha irmã, isto é Natal. Natal é esta gloriosa presença do céu na terra. É o céu pronto, preparado, planejado no tempo certo, no tempo cheio, no kairós de Deus. Embora os homens não estavam preparados, embora a cidade não estava preparada, embora havia muitos transtornos, dificuldades, prejuízos, deslocamentos, o céu celebrou no tempo cheio de Deus a chegada do Messias. O coro de anjos, os pastores que estavam dormindo nas campinas com seus rebanhos, naquela calmaria, naquela noite quieta, sossegada, naquela noite bucólica, viram aquele coro angelical e a estrela reluzente, e aquele céu se abriu em glórias, em louvor, e aqueles pastores foram tomados de alegria, de espanto, e eles foram os primeiros a chegar para ver o pastor de Israel, o pastor que dá vida pelas ovelhas, o bebê que o céu mandou, o pão que desceu do céu, numa terra que é chamada Terra do Pão. Aquela fornada não foi de Belém, aquela fornada foi do céu. Oh meu irmão, oh minha irmã, Natal é um planejamento de Deus para o seu povo. Não tem a ver com a terra, não tem a ver com os movimentos humanos, não tem a ver com os nossos planejamentos humanos, não tem a ver com as circunstâncias humanas. Natal tem a ver com o céu, com o Senhor, que é fiel em cumprir os seus desígnios e a sua palavra na vida do seu povo. Por isso que Maria olhava todas aquelas coisas e diz o texto que ela contemplava no coração. Ela não conseguia expressar em palavras. Ela estava tão alegre, tão feliz, tão jubilosa, tão presente com aquele momento, olhando o que Deus está fazendo na sua vida, na história do seu povo, nessa expectativa que agora se cumpre. Ela acolhe o Salvador em seus braços, e ela olha para o Salvador dela, e ela olha para os céus, e ela olha os movimentos dos pastores, o movimento dos animais, o movimento dos reis que vieram presentear o pequeno, e ela contempla no coração a glória, o poder, a presença gloriosa de Deus na história. Eu quero dizer para você que Natal é Deus visitando o seu povo. É o pão do céu que desce e sacia a fome do povo de fé, do povo que crê e espera grandes coisas das mãos de Deus. Nessa manhã eu quero convidar você, com todo o desejo do meu coração, a continuar aguardando no Senhor, a continuar esperando no Senhor. Não importam as circunstâncias da sua família, não importa as circunstâncias onde seus filhos estejam, não importa as circunstâncias em que nós estejamos envolvidos, o que importa é o tempo de Deus na nossa vida, é o tempo de Deus na vida dos nossos filhos, é o tempo de Deus na vida dos nossos netos. O Natal chegou a você, mas talvez não tenha chegado ao seu filho, não tenha chegado à sua família. Aguarde no Senhor, porque o Natal do Senhor é no tempo dele na vida do seu povo, é Ele que visita o teu povo. É como aquela viúva de Naim, depois de chorar, de prantear a morte do seu filho, ela vai contemplar o grande milagre da ressurreição do seu filho, e então ela vai jubilosa dizer: glória a Deus, porque Deus visitou o seu povo. Oh meu irmão, oh minha irmã, nesta manhã eu quero convidar você a preparar-se para o Natal de Jesus, relendo as profecias do Antigo Testamento, olhando para a revelação de Deus no Antigo Testamento e contemplando
a execução, o cumprimento das profecias messiânicas do Novo Testamento, para que seu coração se encha de paz, para que seu coração se encha de esperança. Que paz e esperança são como que sinônimas da fé cristã. Paz, esperança, segurança são irmãs da fé. Fé cristã é a fé que arbitra o nosso coração, nos dando paz, que nos traz segurança em meio às muitas mudanças, que nos dá confiança em meio às turbulências da vida e nos gera esperança de que Deus visitará o seu povo. A manjedoura aponta para a cruz, que aponta para o túmulo vazio, que aponta para a glória do céu. Que Deus nos abençoe.